Oi, sei Charata. Eu sou ignorante. E você também. Agora mantenha calma, estou falando isso com todo respeito e de forma científica. Já está comprovado, tanto eu, você, todos nós seres humanos sofremos do efeito Dunning-Kruger. Nós ignoramos a nossa própria ignorância. Então nós precisamos fazer um esforço consciente em buscar compreender onde estão os nossos pontos cegos, e aí com curiosidade e com humildade buscar preencher o conhecimento que nos leva à sabedoria. A grande armadilha dessa ignorância é que ela é acompanhada de altos níveis de confiança, e isso nos ajuda a entender a crença de algumas pessoas próximas de nós em fake news, em teorias conspiratórias, em remédios milagrosos. Talvez você já tenha ficado surpreso ou até desapontado em ver um amigo seu que você achava que era uma pessoa de bom senso, de repente ela vai e te encaminha uma informação absurda, como consumir pimenta como forma de adquirir imunidade a um vírus, por mais que isso não tenha respaldo das melhores universidades do mundo. Falando nisso, compartilha aqui nos comentários qual que foi a fake news mais recente ou mais maluca que você recebeu. Agora perceba nosso tom de respeito aqui na nossa conversa quando digo que eu sou ignorante e você também. Ignorante é aquele que ignora algo. Com certeza, existem muitas coisas nesse planeta, nesse universo, que eu ainda não sei, que eu desconheço, que eu ignoro. Portanto, admitir a minha própria ignorância é um ato de humildade, de sabedoria. Existe, porém, uma falta de humildade quando uma pessoa se considera superior, mais inteligente do que as outras, e aí de forma irônica e trágica. Geralmente essa pessoa que se acha superior também é aquela que acredita em muitos conceitos errados. Veja, por exemplo, pessoas que acreditam que a Terra é plana, que as vacinas foram criadas para exterminar a humanidade, que existe um grupo secreto de Illuminati, uns tiozinhos aí que governam o mundo com interesses ocultos. E além das teorias de conspiração, o efeito Dunning-Kruger afeta a todos nós quando nós precisamos avaliar o nosso próprio nível de habilidade em áreas que nós somos grandes desconhecedores. Portanto, não temos bons parâmetros para fazer uma avaliação objetiva. Efeito Dunning-Kruger é a ilusão de superioridade. As pessoas se acham superiores a outras por pura ignorância. Esse é um fenômeno que algumas pessoas que têm pouco conhecimento sobre um assunto acreditarem que elas sabem mais do que os próprios especialistas naquele assunto. E isso foi estudado em 1999 por dois psicólogos chamados David Dunning e Justin Kruger. O Dunning e Kruger começaram a estudar o assunto logo depois de um curioso caso, em que um ladrão decidiu roubar 2 bancos em plena luz do dia nos Estados Unidos. Era um ladrão que não usava máscara e até chegou a sorrir para as câmeras de segurança do banco. Isso tornou muito mais fácil o trabalho da polícia. E aí quando o ladrão foi capturado, foi preso, ele ficou confuso porque ele acreditava que se ele passasse suco de limão na cara, ele ficaria invisível para as câmeras de segurança. Afinal de contas, ele leu que as propriedades químicas do limão são usadas para fazer tinta invisível. E a polícia até chegou a testar se o ladrão não era louco, mas ele passou em todos os testes de sanidade mental. Estudando casos como esse, os psicólogos notaram que essas pessoas que se acham superiores às outras acabam sempre tomando decisões erradas, chegam a resultados ruins por pura ignorância. São pessoas que não conseguem nem mesmo reconhecer o próprio erro. Isso é um tipo de comportamento que ficou definido como o efeito Dunning-Kruger. Pessoas com baixa capacidade que não conseguem reconhecer a própria ignorância, a própria incompetência. E essa falta de autoconsciência leva as pessoas a superestimar as próprias capacidades. A diminuição da sua confiança é um sinal de progresso, porque quanto mais você estuda, mais você descobre, porque tem um monte de coisa ainda para aprender. Quando você não sabe absolutamente nada sobre um assunto, você pode ter muita confiança em qualquer coisa que você lê. Diferente do que a gente costuma imaginar, uma mente ignorante não é uma mente vazia. Uma mente ignorante, na verdade, é uma mente cheia de ideias pré-concebidas, preconceitos, experiências, intuições, conceitos trazidos de outras áreas do conhecimento. E essa bagunça, essa mistura de ideias anteriores, pré-conceitos, faz uma mente ignorante imaginar histórias, imaginar teorias que dão a impressão de ser um conhecimento confiável. Por exemplo, digamos que você nunca fez estudos aprofundados sobre como é que um vírus se espalha, como é que ele pode ser contido. Aí, de repente, você recebe no celular uma mensagem de um amigo dizendo, olha aqui a dica, consome um pouquinho de pimenta todo dia que você vai ficar imune ao vírus. E aí, como você não entende nada sobre virologia, você acredita naquela mensagem. Por quê? Por causa de uma má aplicação de ideias pré-concebidas. Você pensa,
Bom, talvez o fato da pimenta ser ardida, isso ajude a matar o vírus. Esse é um tipo de raciocínio semelhante a se o limão a gente usa para fazer aquela tinta invisível, eu também posso ficar invisível para as câmeras de segurança. Então, por causa das conclusões erradas, você vai e engole aquela pimenta todo dia acreditando em algo sem eficácia. Pior ainda, deixando até de fazer outras coisas que poderiam ser muito mais úteis para o seu bem-estar. Então, nesse exemplo, a sua ignorância tornou você extremamente confiante em estar imune ao vírus. E essa ignorância coloca não apenas a sua saúde em risco, mas também a saúde de todos que convivem junto com você. O contrário também é verdade. Quanto mais você estuda sobre uma determinada área do conhecimento, menos confiança e verdades absolutas você tem. Um profissional especializado em virologia sabe que existem inúmeros fatores que podem influenciar a forma como o vírus se propaga. Isso faz com que ele sempre desconfie de soluções apresentadas, faz que ele sempre teste hipóteses. Tudo isso faz com que a ciência avance. A maioria das pessoas acredita que são melhores do que a média, mesmo que isso seja estatisticamente impossível. A confiança que algumas pessoas ignorantes têm de que elas são superiores às demais chega até mesmo aí contra as leis da matemática. Por exemplo, numa pesquisa, 88% das pessoas que dirigem afirmaram que elas se consideram motoristas melhores do que a média, do que a maioria das pessoas. Tem uma outra pesquisa que 94% dos professores afirmaram ser melhores do que os colegas. E mais de 30% dos programadores disseram estar entre os 5% melhores profissionais da empresa. Apesar de ser matematicamente impossível, a maior parte das pessoas acredita que está acima da média. Quando nós não sabemos muito sobre um assunto, nós acreditamos sinceramente que o pouco que nós sabemos representa muito do que nós precisamos conhecer sobre aquele assunto. Como nós ignoramos o tamanho do campo de conhecimento que existe, nós acreditamos que aquele nosso conhecimento representa muito, quando na verdade não representa quase nada. Todos nós sofremos com o efeito Dunning-Kruger em alguma medida. Tente, por exemplo, se lembrar de alguma vez em que você afirmou alguma coisa com muita certeza só para depois descobrir que você estava absolutamente errado. A boa notícia é que existe um jeito de você se livrar do efeito Dunning-Kruger. Existe uma forma de você não ter que passar pela vergonha de ser aquela pessoa ignorante que se acha superior às demais. A saída é a educação. Aprender a aprender. A melhor maneira de se livrar do efeito Dunning-Kruger. Sem ignorância. Você não vai mais passar vergonha. Para se livrar do efeito Dunning-Kruger, você tem que se esforçar para você se educar tanto quanto possível. Você deve aprender a aprender. Ou seja, você precisa de um método claro para você absorver conhecimento de qualidade da forma mais eficiente possível. Claro que você não precisa se tornar um especialista em todas as áreas do conhecimento. O que você precisa é desenvolver uma mente crítica, uma mente analítica, para você desconfiar, para você analisar sem ignorância os fatos que acontecem ao seu redor, usando melhores técnicas de investigação. Para aprender mais sobre qualquer assunto, você pode usar uma mente crítica e analítica para examinar qualquer informação que seja importante. Esse é o tipo de comportamento que faz você se livrar da ignorância. E é assim que você nunca mais vai passar vergonha de ser uma pessoa ignorante que se acha superior às demais. Por isso, sempre que você se sente muito confiante sobre alguma coisa, desconfie. Você pode estar sendo novamente vítima do efeito Dunning-Kruger. Para deixar de ser uma pessoa ignorante em muitos assuntos, você precisa saber como estudar com eficiência. Aprender a aprender não é difícil, desde que você utilize os métodos certos. No curso Como Aprender Mais Rápido, eu ensino de forma objetiva quais são as técnicas mais modernas e cientificamente basadas para você estudar mais e melhor. Você pode conhecer o curso agora mesmo, acessando uma aula especial sobre meta-aprendizado no endereço arata.se/como aprender.